E estão abertas até amanhã as inscrições para o programa da Defensoria Pública do Estado, que faz o reconhecimento de paternidade, seja de forma espontânea ou por teste de DNA gratuito. Vamos conversar ao vivo com a Fábia Cepeda, que tem mais informações sobre o programa Pai Legal da Defensoria Pública. Isso, Márcio, o programa que é importantíssimo desse trabalho, né, da Defensoria, e felizmente pouca gente às vezes sabe que tem esse direito, que tem essa possibilidade. A gente vai aproveitar, portanto, esse espaço para falar sobre essas inscrições que estão abertas e já estão encerrando. Quem vai falar melhor sobre esse assunto, esse trabalho da Defensoria de Reconhecimento à Paternidade, é João Paulo Carneiro Ledo, que é defensor público geral. Defensor, bom dia, obrigada pela sua participação aqui conosco. Primeiro, eu queria que a gente falasse, né, sobre esse programa Pai Legal. Ele existe há quanto tempo na Defensoria? Tem realizado aí um trabalho importante nessa questão do reconhecimento à paternidade? Bom dia, Fábia, bom dia, Márcio, e a todos que nos veem e ouvem na TV Liberal. É sempre uma honra poder falar da Defensoria, ainda mais quando a instituição completa nesse mês de maio 40 anos. E esse programa, que é o programa Pai Legal, é um programa que já completa na Defensoria há mais de 15 anos, mas vem neste aniversário reforçado e com um projeto, um plano ambicioso de interiorização. O programa Pai Legal visa regularizar a situação daquelas crianças, daqueles jovens, dos adultos que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Porque é um documento e o reconhecimento da paternidade, ele é o direito que gera outros direitos. Gera o nome, gera o direito à pensão, gera o direito à participação do patrimônio, gera, eventualmente, o direito de receber os benefícios governamentais ou então a aposentadoria, a pensão do pai que está lá no registro, que registrou a criança. Então, a Defensoria Pública, para os casos em que só consta o nome da mãe na certidão de nascimento, ela pode, eventualmente, fazer dentro da nossa instituição o exame de DNA. Esse DNA ele é gratuito na Defensoria Pública, sai com prazo de até 10 dias e após o resultado do exame de DNA, as partes são chamadas novamente na instituição para que a gente possa lavrar a segunda via da certidão de nascimento, agora já, eventualmente, se for dado positivo DNA, com o nome do pai. A gente recebeu, inclusive, uma pergunta de uma telespectadora que ela fala um caso bem específico e quer saber se ela pode ser abrangida aí pelo programa. Ela tem um irmão, esse irmão já faleceu há 6 meses, mas a esposa dele tem uma filhinha que não está registrada no nome dele e tem um filho, mais um filho chegando que também é dele. E aí ela quer saber de que forma esse reconhecimento de paternidade ele pode acontecer, já que agora ele faleceu. Ainda é possível e é possível participar do programa também? Essa é a novidade do aniversário da Defensoria Pública dos 40 anos. Que esse novo programa do Pai Legal, tá, que é o Super Pai Legal, além do projeto de interiorização, vem permitindo novas possibilidades, que é fazer o exame de DNA em parentes, para que a gente consiga lavrar a certidão de nascimento no nome da pessoa, colocando como pai alguém que já falecido, que é o reconhecimento de paternidade pós-morte. Esse novo programa do Pai Legal, esses novos exames de DNA são mais modernos, mais rápidos e permite, com um grau de certeza quase que absoluta, determinar se aquela criança é filha dessa pessoa que foi falecida. E aí, no caso, iria um pai, uma mãe dessa pessoa que faleceu, um parente próximo, fazer o teste? Isso. É fundamental que vá um parente de primeiro grau, para que se possa ter uma certeza quase que absoluta, através do exame de DNA, de que aquela criança é filho daquela pessoa. Perfeito. A gente tem uma participação lá do estúdio. Márcio. Inclusive, a pergunta aqui é sobre essa questão do pai biológico, né, o possível pai biológico já falecido. Como é que funciona esse procedimento para a realização de DNA ou outro tipo de exame? Porque, no caso, já houve falecimento do pai biológico. E aí, quais são os passos que essa pessoa deve ter para que o filho também tenha esse nome na certidão?
O Márcio está perguntando ainda sobre essa questão do pai que já faleceu. Quais são os passos para esse reconhecimento biológico? No caso do pai ainda vivo, ambas as partes têm que concordar, têm que estar junto lá para fazer o teste, né? E no caso do pai falecido, os pais, os parentes próximos desse pai que faleceu também têm que estar em concordância? Como é que é esse procedimento? Isso. Eu vou explicar inicialmente que a pessoa tem que procurar os interessados, a Defensoria Pública do prédio da 1º de Março, número 766, ali próximo da Presidente Vargas, próximo da Praça da República, ou pelo telefone 129, o WhatsApp 3201-2700. Tá? Para esse reconhecimento de paternidade pós-morte, é necessário, após o exame de DNA, inicialmente a gente precisa de um parente, né, para confirmar realmente a paternidade. Confirmando a paternidade, a gente precisa chamar todos os parentes de primeiro grau daquela pessoa. Os outros filhos, ou os pais, ou os irmãos, são os parentes de primeiro grau, aqueles que seriam os interessados, herdeiros diretos da pessoa, para que esses herdeiros concordem com a paternidade. E, eventualmente, não havendo essa concordância, é possível a Defensoria Pública entrar com a ação de investigação de paternidade na Justiça, com já o resultado do exame de DNA, e aí o resultado da causa é 99,999% de ser procedente. Então, normalmente, com o exame de DNA, a causa encerra na Defensoria Pública, porque o defensor convoca as partes, orienta, conversa, dialoga e busca a conciliação, que é sempre o melhor resultado no processo. Agora vamos especificar essa questão do programa, né? As inscrições elas estão abertas, tem que ir presencialmente até a Defensoria para participar. No caso de ir da Defensoria, já tem que levar alguma documentação? Sim. Hoje os agendamentos do programa Pai Legal se fazem no prédio da 1º de Março, número 766. Ele é um atendimento de forma presencial. Alguma orientação e agendamentos podem ser feitos pelo telefone 129 ou pelo WhatsApp 3201-2727. São vagas limitadas esse mês, porque nós estamos fazendo um grande mutirão de atendimento. Mas é bom que se diga que o programa Pai Legal da Defensoria, esse programa que eu estou aqui falando hoje, é um programa que já existe há mais de 15 anos na instituição e que agora ele vem reforçado. Ele vem reforçado porque a Defensoria Pública, além de colocar o programa Pai Legal nas suas ações de cidadania, que fazem as viagens aos interiores, eles também vão fazer agendamento com datas específicas em cada uma das 11 principais regionais da Defensoria Pública: Marabá, Santarém, Altamira, Capanema, Redenção, enfim, essas cidades que a gente chama de cidades polos da Defensoria Pública. A gente tem mais participação de telespectador, defensor. Márcio. Algumas pessoas perguntando aqui, a gente vai fazer até uma pergunta geral, né, nesse procedimento, quando a mãe, né, leva o filho para fazer esse reconhecimento e o pai não colabora, de alguma forma dificulta esse processo todo. De que forma a Defensoria Pública atua para confirmar ou não essa paternidade? Tem várias perguntas chegando para falar sobre a mãe querer fazer esse teste, né, o reconhecimento, e o pai não colaborar, ou o filho querer fazer, o pai não colaborar, suposto pai. Nesse caso, a Defensoria consegue agir de alguma forma, orientando, atuando diretamente para que esse pai faça o teste? Pode até obrigar ele a fazer? Sim, é bom que se diga que esse talvez seja o maior, em números quantitativos, atendimento da Defensoria Pública. Tá? 70% dos atendimentos da Defensoria Pública são casos de família. Então, nós entramos diariamente com centenas de ações de investigação de paternidade. É quando o pai sequer concorda em fazer esse exame de DNA, ou nenhum parente concordou na realização do exame de DNA, e aí a Defensoria Pública entra com uma ação e o pai é obrigado a fazer o exame, ou a causa vai ser julgada procedente e lavrada a nova certidão de nascimento. São casos do dia a dia da Defensoria Pública e os atendimentos são nesse mesmo programa e nesse mesmo telefone chamado Pai Legal. Só que ao invés de ser feito o exame de DNA de forma voluntária, gratuita, rápida na Defensoria Pública, a questão é enviada ao Poder Judiciário, é enviado a um juiz que vai dar andamento na causa nesse processamento dessa questão.
Você citou algo interessante, caso o pai ou a família não concorde, ninguém da família concorde em fazer o teste. Então, no caso do pai falecido, alguém da família pode fazer o teste, né, de primeiro grau. No caso desse pai que se recusa também, um parente próximo de primeiro grau pode fazer esse teste no lugar dele? Não, se o pai é vivo e ele não concorda em sequer fazer o exame de DNA, é um caso realmente de ser remetido à justiça. E aí o juiz vai intimar ele, vai citar ele no âmbito de um processo judicial para que ele faça o exame de DNA, e se ele se recusar, ele vai ser reconhecido como, vai ser feita análise de outras provas, mas ele vai ser reconhecido como pai dessa criança. Falando para aquelas pessoas que talvez tenham ali aquela relação de pai, de filho, mas não tem esse sobrenome, esse registro formalizado, qual a importância dessa formalização? Fábio, eu vou dizer que em todos os atendimentos da Defensoria, a primeira linha que a gente fala, a primeira orientação, é que não é um direito da mãe ter o nome da criança na certidão de nascimento. É um direito da criança, é um direito personalíssimo do ser humano. Então todos nós, seres humanos, temos direito a ter o nome do pai e o nome da mãe na certidão. É um direito que gera outros direitos. É o direito que no futuro pode gerar o direito a uma pensão alimentícia, o direito a uma herança, o direito a um benefício previdenciário. Então são direitos que a gente chama personalíssimos, fundamentais, inerentes à dignidade da pessoa humana. Então, se a relação da mãe com a criança, com o pai, pode eventualmente ter terminado. Mas a relação da criança com o pai, a relação da criança com os outros parentes, essa relação ela não se extingue, porque é uma relação consanguínea, é uma relação personalíssima, uma relação de direito fundamental. Sobre o trabalho da Defensoria em outros momentos, inscrições estão encerrando para esse programa, mas depois desse fim das inscrições, a população ainda de alguma forma consegue esse atendimento, pode continuar indo lá recebendo essas orientações? Sim, esse programa Pai Legal é um programa que se encontra inerente ou pertencente ao núcleo de atendimento à família da Defensoria Pública. A Defensoria tem esse atendimento por mais de 15 anos, que ela vem fazendo exames de DNA. E hoje o que a gente está fazendo nesse lançamento é comunicando que a gente está com um novo programa mais fortalecido, que é o Super Pai Legal. Por que isso? Porque nós conseguimos, através de um novo contrato, de contratação de um novo laboratório, interiorizar o programa, levar ele a todo o estado do Pará. E também com essa nova roupagem, com esse novo contrato, é possível fazer esse exame de DNA com parentes, para situações em que o suposto pai já é falecido, que é chamado a investigação de paternidade pós-morte, a investigação de paternidade das pessoas que já faleceram. É importante se dizer que o programa ele não serve para fazer uma investigação de paternidade quando já existe um reconhecimento de paternidade, ou seja, para quando a criança já tem um nome na certidão de nascimento. Para os casos em que já se tem um nome na certidão de nascimento, é necessário entrar com ação judicial, porque você vai precisar desconstituir um documento público que é a certidão de nascimento. Então, para os casos em que as crianças já foi reconhecida por um padastro, enfim, por um equívoco no nome, na pessoa que reconheceu ali aquela criança, é necessário, e a Defensoria faz isso praticamente diariamente, milhares de causas são postas assim na Justiça, como se faz necessário anular um documento público, aí não é feita o DNA na Defensoria e sim na Justiça. Perfeito. Defensor, queria muito agradecer a sua participação aqui conosco, esclarecendo, portanto, esse trabalho, esse serviço que é muito importante, né, da Defensoria, que está completando aí 40 anos. Então, conversamos aqui com o defensor público-geral João Paulo Carneiro Ledo, falando sobre esse programa da Defensoria, que é o Pai Legal, o programa Pai Legal, Super Pai Legal agora, né, defensor? Agora um programa que já deu um passo a mais por essa questão do reconhecimento após a morte também. E mais informações, mais detalhes você acompanha lá no G1 Pará, mas eu vou reforçar aqui a informação repassada pelo defensor sobre o endereço. Para participar do programa tem que ser até amanhã, fazer essa inscrição presencialmente. O prédio da Defensoria Pública é na Travessa 1º de Março, número 766, Campina, perto da Presidente Vargas, de 8 da manhã até o meio-dia, horário de atendimento.
Márcio. Pois é, a Defensoria tem vários endereços, mas você deve procurar este que a Fábia falou, na 1º de março. Portanto, é presencial esse atendimento, então é importante que você já reúna a documentação, porque de fato é um programa interessante, porque você evita a judicialização, né? Você facilita esse processo aí de reconhecimento de paternidade, seja de forma espontânea ou por meio de DNA. Obrigado, Fábia. Também agradeço ao Defensor Público Geral que participou hoje com a gente aqui no Bom Dia.